Olá, muito bem-vindo a todos nesse primeiro evento, né, que é o nosso podcast Na Mira da Estratégia. Me chamo João Miranda, sou sócio fundador da Mirar Gestão Empresarial e estou muito feliz hoje por nós estarmos evoluindo num projeto já de muito tempo, que é um projeto, acima de tudo, de troca de vivências, de troca de experiências, né? Onde debateremos temas relativos à estratégia empresarial, temas relativos à liderança, termos de finanças, né? Sobre novas tecnologias, sobre projetos, né? E hoje nós escolhemos um tema que está absolutamente em voga, né? Como adaptar as nossas organizações, ou melhor, como reinventar as nossas organizações, né, à luz de toda essa tecnologia que chega como uma grande onda, né, onde nós podemos surfá-la ou nós podemos ser engolidos por ela. Então, hoje o nosso debate será sobre isso, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar os componentes aqui da mesa, mas antes falar um pouquinho da Mirar. Uhum. Essa empresa que é focada em consultoria, mas uma consultoria voltada para a gestão financeira e também gestão estratégica, que tem em seu DNA muito forte a questão da educação corporativa. Tanto eu quanto o outro fundador da nossa empresa, nosso sócio Saulo Armos, né, somos oriundos, né, das instituições acadêmicas e temos esse viés assim muito forte da educação. Entendemos fortemente e vivemos isso, que as organizações elas só podem ser transformadas se entrarmos com esse viés educacional. E uma educação, Vladimir, mais ampla, não é uma educação simplesmente técnica, né? Mas uma educação de experiência, de vivência, de ética, de valores, de virtudes. Então, esse é o nosso propósito, é por isso que nós existimos. Então, hoje a gente tem o prazer de termos aqui conosco a Marina Miranda, que é nossa diretora responsável pela gestão de projetos da Mirar. Eu vou passar a palavra para ela. O Alexandre Klauck, né, também é o nosso sócio e ele é head, né, da área de inteligência de dados, né, e também de análise. E o nosso convidado especial desse evento número 1, né, Vladimir Rieger, né, que também é nosso cliente, mais do que cliente, é um companheiro de outras tantas jornadas, né, e que a gente está vivendo juntos muitas experiências relacionadas com esse aspecto da transformação organizacional. Eu não tenho a menor dúvida que a gente está passando por a maior transformação na sociedade até então, né? Que impacta nas nossas vidas pessoais, que impacta nas organizações que nós estamos vivendo, que impacta nas relações entre as pessoas, né? E, de novo, é um período de muitas oportunidades, mas também um período de reinvenção. Vou passar um pouquinho a palavra para a Marina, também para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho nessa primeira rodada. Então, eu sou a Marina Miranda, sou gestora de projetos da Mirar, gestão empresarial. Também sou filha do Miranda, acho importante relevar. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença de quem está ouvindo, acompanhando esse nosso primeiro episódio do projeto Na Mira da Estratégia, um podcast que ele foi pensado há bastante tempo atrás. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu dar energia devida para conseguir sair esse projeto do papel e fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Então, enfatizar que o objetivo desse projeto como um todo é a gente ter essa abordagem, vamos dizer assim, esse bate-papo,
sobre assuntos relevantes do mercado, assuntos que são do dia a dia das empresas, das nossas relações, e de uma forma acessível, sem muitos termos técnicos, mas que nos traga muitos insights sobre as possibilidades, os desafios, o foco da nossa atenção, seja nos nossos negócios, na nossa vida pessoal. Então, muito feliz por estar aqui hoje. Alexandre. Ótimo. Bom, vamos lá então, né? Eu sou Alexandre Clark, como o Miranda já apresentou, estou à frente da equipe de dados da Mirar, né? Que tem alguns anos a gente vem trabalhando numa frente voltada para, né, atender nossos clientes com o melhor de tecnologia que a gente conseguir aliado aos nossos processos, né? Aos nossos produtos. Então, estou imensamente feliz de estar aqui hoje, né? Que é no primeiro episódio desse projeto tão legal aí. Espero poder contribuir aí com a minha vivência e com minha experiência do dia a dia, trazendo informações, fatos aí de uma forma, né, que esteja alinhada com o dia a dia das pessoas e das empresas, né? E no que tange a tecnologia e processos. Que ótimo, Alexandre. Um prazer muito grande a gente estar junto aí no nosso primeiro podcast. Vladimir Higger, por favor, apresente-se. Tá Eu poderia ler o teu currículo aqui, mas eu tomaria grande parte do podcast lendo o teu currículo. Então, eu vou te passar a palavra para tu fazer uma apresentação e contar um pouquinho da tua história nesse segmento, né, de tecnologia. Ok. Bom, primeiramente, agradeço o convite, e ainda mais por ser o primeiro episódio. Então, me sinto muito honrado, me sinto também muito feliz de estar aqui, né? Porque falar de tecnologia, como falou, tenho algum tempo de experiência, acho que quase 40 anos só isso. É um bom tempo, né? É uma boa experiência. E eu comecei quando nem existia internet do jeito que ela é conhecida hoje. Eu falo que eu comecei na época que o Unix ainda era o Unix, aquele muito mal conhecido, corporativo, que ninguém conhecia, só tinha o Windows começando ainda. Eu, quando estava fazendo mestrado, eu inclusive recebi, para quem já ouviu falar, todo mundo fala do Linux, mas ninguém sabe quem é o criador do Linux. Foi o Linus Torvalds. Eu recebi o e-mail, quando eu estava fazendo mestrado na URGS, o e-mail dele convidando a participar de um projeto legal que ele queria deixar o Unix mais amigável que a Microsoft. Legal. Isso é história viva, Alexandre. É história, né? O Vladimir viu muita coisa acontecer e nascer nesse meio tempo, né? Com certeza. Com certeza. A gente torcia para receber as informações tudo via disquete. Os sistemas eram instalados com disquete. Eu ainda peguei um pouco dessa época aí do disquete enquanto estava na escola. Eu aprendi a utilizar disquete na aula de informática. Eu comecei minha trajetória foi como estagiário na antiga Riocel e antiga Borregar anteriormente, né? Que na realidade lá que eu aprendi essa parte mais de TI, porque eu sou engenheiro eletricista, então sempre gostei dessa parte de automação. Mas, ao longo do tempo, eu acabei saindo da Riocel, né, por um processo, acho que deve ter vivido isso, de terceirização naquela época, muito forte. Né? Já era um processo de mudança das empresas, que deixaram de trabalhar com todo o espectro de atividades para se focar exatamente no seu core, né? Seu core business. E eu vivi esse processo, aí a minha equipe foi toda demitida e a gente teve que montar uma empresa. E nesse processo, na minha segunda empresa, eu montei a empresa que eu estou atualmente, que é a VFR Sistemas, que é uma empresa muito focada na área da saúde, né? Basicamente na área da saúde, com automação laboratorial. Sim. E nesse processo, foi aí que a gente se conheceu, né, João? Quando a gente precisou de um apoio organizacional e estrutural de gestão empresarial, né? E que todas as empresas hoje elas necessitam, né? E não é como aí eu trazendo um pouco a tua fala, não é algo simplesmente de ajustar processos, precisa educar também quem vai usar. Sim. E já entrando no assunto, né? Eu acho isso muito importante porque os processos, tudo isso que a gente vai falar hoje de IA são ferramentas. Sim. Agora, elas podem ser usadas
muito bem ou elas serem um grande empecilho para que as coisas Sim, aconteçam. sim. E na minha ótica, Vladimir, eu acho que essas novas ferramentas elas têm que estar muito adaptadas e muito sinérgicas com a cultura organizacional. Né? Quando a gente sempre fala em transformação de negócios, transformação de organizações, o aspecto cultural é muito importante. Então, eu vejo hoje, e já vou passar a palavra aí para o Alexandre, né, uma verdadeira explosão de novas tecnologias que nós hoje não sabemos qual é as melhores ferramentas, né, que a cada semana tem um lançamento de uma ferramenta diferente, né, a cada semana chega alguém e diz, olha, tu viu a ferramenta X, tu viu, mas a Y é melhor, a X é melhor. E a grande pergunta é, melhor para quê? Exatamente. Né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso um pouquinho, Alexandre, sobre essa explosão das novas ferramentas e também esse processo de escolha. Como é que deve se dar nas organizações isso? Sim, João, é como tu falou, cara. Toda semana aparece um assunto, um tópico novo relacionado à inteligência artificial, né? É um boom, assim, de, a LLM tal lançou tal feature, daí vem uma nova entrante no mercado, aí tem agora chatbots, automação, é um mundo de tópicos, assuntos, né, que toda semana está se reinventando, é um assunto muito novo, né, acho que as empresas elas têm que ter um pouco de cuidado também nessa hora, né, Sim. de tocar nesse tema, porque como são tecnologias novas, né, ainda falta um pouco assim de maturidade, né? Então tem que ter aquela percepção do para que eu quero aplicar isso, né? Isso se encaixa no dia a dia da minha empresa, porque a gente fica meio maravilhado assim com essa questão de nossa, isso é velocidade, vai me ajudar muito, mas não é bem assim, né? Quando for na aplicação prática do dia a dia, tu vai ver que não é tão simples, muita coisa não é tão simples quanto parece, né? Para encaixar naquele teu contexto, né? Naquele teu processo. E tem a questão de segurança também, né? Hoje a gente está lidando aí com muitas ferramentas aí que automatizam tudo, tem acesso a absolutamente tudo. Se o usuário conceder acesso a por exemplo, um Codex, hoje que é uma ferramenta que te auxilia a desenvolver hoje na tua ideia ali, que é a interface de desenvolvimento, tu pode dar acesso a ele fazer absolutamente tudo no teu computador. Então, ele gera código para ti, ele manipula arquivos do teu computador, ele manipula diretórios do computador, né? Então, necessita de maturidade, necessita de as empresas focarem e construir como é que eu posso dizer? Um alinhamento. Um alinhamento de objetivos, como que isso se encaixa no dia a dia. Então, não é uma revolução, assim, né? Tem gente que compara como se fosse uma nova revolução industrial, né? E realmente acredito que... E talvez até com muito mais profundidade. Com mais profundidade. E muito mais velocidade. Exato. Como tu tocou num tópico antes ali, numa fala anterior, que isso tem poder até de modificar a nossa sociedade, como ela funciona. Exatamente. Né? Já está modificando. O mercado de trabalho já está modificando, exatamente. O choque geracional também. Exato. Sim. Marina é gestora de mais de 80 projetos lá da Mirar. As nossas empresas estão preparadas para essa nova onda? Olha, eu acredito que seja um processo, indo na linha do que o Alexandre falou, buscar estrategicamente o que a gente quer alcançar, o que as empresas querem alcançar, o que elas querem automatizar. Ter essa sinergia muito vinculada também à mensuração de ganhos quanto a isso, tanto financeiros quanto de qualidade também na prestação do serviço. Né? A gente tem visto muito, a gente atua bastante com escritórios jurídicos, então, não, hoje eu tenho o meu advogado júnior lá, que é o meu chat GPT. Ele faz as peças, estuda para mim, então, o quanto que esses processos, eles precisam estar alinhados. Sim. Né, com valores, princípios, né, questão de filosofia, digamos assim, sem né? Dúvida, também. Sem dúvida. O quanto que a empresa está
disposta a investir nisso estrategicamente, não afetando a sua qualidade. Claro que a gente sabe que muitas das coisas vão ser substituídas, sim, e precisam ser, porque hoje eu gasto muito tempo operacionalmente trabalhando em informações, trabalhando em dados. Então, a grande virada de chave é eu não trabalhar tanto no operacional, mas eu ter mais capacidade de questionamentos sobre isso, sobre a informação. E a forma em si, como a gente vai trabalhar essas informações, né? Tu diria, então, que cada uma dessas organizações está num estágio diferente. Exatamente. Né? Algumas perceberam as oportunidades, outras até as ameaças, mas cada uma reagindo de uma forma diferente, né? E num grau diferente, né? De preparação para esse novo ambiente. E como é que tu enxerga, Vlad, essa revolução? Olha, por estar muito focado na área da saúde, ela tem trazido muita ansiedade, muita expectativa pela velocidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande preocupação, porque a área da saúde envolve direto com vidas humanas. E temos toda a questão da LGPD também, que é muito sensível. Ontem mesmo eu estava falando com um funcionário, ele disse, eu posso pegar, porque dentro dos nossos clientes a gente atende laboratórios, né, de análises clínicas, e muitas vezes tem processos, erros que acontecem na comunicação, que a gente faz comunicação com os aparelhos que fazem os exames. E nesses aparelhos transitam dados de paciente, resultados de exames, e às vezes eu preciso depurar essas informações para descobrir o problema. Aí ele até me disse, olha, não posso pegar esses dados do dump, que dump é o log, né, da comunicação, e jogar para dentro da IA, que eu vou sabe-se lá o que a IA vai fazer com esses dados. Claro, exatamente. Claro, muito então, sensível. Isso é muito sensível. E assim, ou seja, a área da saúde está com uma grande preocupação, inclusive saiu, eu trouxe agora, a partir de agosto, as novas normas e diretrizes da medicina, do Conselho de Medicina em relação ao uso de IA. Então, vai mudar, eles colocaram até pontos básicos, né? Classificaram em 4 níveis de risco. Então, todos os sistemas terão que ser avaliados conforme esse grau de risco. Inclusive, risco de afetar diretamente a vida das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria assim, a inteligência, com seu desenvolvimento, ela vai começando a tomar decisões. Ela própria toma decisões. E isso é um grande problema. Todos nós estamos sempre tomando decisões. Só que nós tomamos decisões, né, Vladimir, baseado nas nossas experiências, baseadas no nosso modelo visão de mundo. Conjunto de valores. Conjunto de valores, ou seja, baseado na nossa ética. O grande questionamento é, qual é a ética do algoritmo? Quem vai se preocupar nas organizações na criação de ferramentas que introduzam valores e princípios éticos no processo de tomada de decisão? E aí esse é o momento atual que está sendo muito debatido essa questão. Porque o primeiro momento o Alexandre colocou muito bem, é um momento de encantamento. Exato. Né? Eu vou pensar 2 palavras que tu usou a palavra encantamento e o Vladimir usou a palavra ansiedade. Aparentemente antagônicos, mas eu acho que elas refletem bem esse momento. No primeiro momento a gente fica resolver tudo, maravilhado. Vai ser tudo muito fácil, rápido, dinâmico. Nós, como professores, né, Vladimir, quantas horas preparando slides para a aula levávamos, né? E hoje, que maravilha, e o primeiro momento, assim, encantamento. Mas depois essa preocupação, ansiedade, por estar acompanhando, não estar acompanhando, mas também me parece que a questão central dentro do desenvolvimento da inteligência artificial será a ética nas organizações e nas corporações. Né? As organizações são feitas de pessoas e serão hoje e sempre, né? De pessoas. Como é que tu enxerga isso, Marina? Essa questão de implantar valores éticos, né? Dentro desse conjunto homem-máquina, inteligência artificial, que doravante começa a gerir os negócios? Olha,
Perguntinha tranquila, né? Mas vamos lá. O maravilhoso aqui no nosso podcast, nada é combinado. Né? E por isso que ele é maravilhoso. Né? Porque a gente debate com profundidade e com autenticidade essas questões. Né? Posso fazer uma parte? Por favor. Por favor. Exatamente esse é um dos pontos que a IA não tem essa capacidade. Ela não vai trazer. Tudo que ela trouxer já é algo que existe. Uhum. Exatamente. Ela não vai trazer nada de novo. Ela não tem o poder criativo de surgir com alguma coisa nova, porque exatamente ela existe por causa de um passado que foi jogado. Ela foi alimentada com aquelas né? informações. Ela está se retroalimentando. Sim. Mas desculpe, eu acabei pegando tua fala, Maria. Mas voltando em relação a valores corporativos, a gente vê que é o choque cultural, né, das ferramentas em si com os próprios valores das empresas, das organizações, juntando e mesclando essa questão da ansiedade, que a gente está vendo, não, cada dia sai uma ferramenta nova, isso se adequa para a minha empresa, tal parte do processo eu consigo fazer com essa IA, como é que eu faço elas se conversarem. E acho que parte da ansiedade também, né, gestores ficam com aquilo na cabeça, e será que eu tô caminhando junto, será que eu tô atrás do meu concorrente? Sim. Será que ele tá conseguindo implantar isso ou aquilo? Será que eu vou ficar para trás? O quanto que está sendo assertivo, o quanto que está impactando na qualidade do produto, do serviço. Então, eu acredito que a gente esteja no meio do furacão, assim. Sim. Totalmente. Com mais perguntas do que respostas. Eu lembrei, Vlad, de uma obra, de um livro que é um clássico, né? Do Alvin Toffler, A Terceira Onda, que ele falava, né, de ondas sucessivas que vêm transformando a sociedade e tal. Né? Eu não tenho certeza se nós estamos vivendo a quarta, não sei se a quarta, a quinta ou a sexta onda. Né? Mas que estamos vivendo uma onda. Alguma onda sem precedentes. Né? A gente fala muito de profissões que no futuro deixarão de existir, como é que tu enxerga isso, Vlad, dessas profissões? Deixarão de existir? Vão se adaptar? Vão se reinventar? Como é que é essa visão? E eu sei que é algo assim, muito, muito pessoal, porque nenhum de nós sabe a resposta. Nenhum de nós sabe a resposta. Né? Se eu perguntar quais são os próximos passos, nós não sabemos. Né? A gente está vivenciando esse momento, nós estamos colhendo as primeiras experiências e debatendo os grandes desafios que nós vamos ter. E, de novo, eu não falo das organizações, eu falo de sociedade. A Marina fez uma brincadeira aqui, antes de nós sentar na mesa, que aqui é um choque de gerações, né? A Marina e o Alexandre para lá e eu e o Vlad para cá. Isso foi intencional. Eu gostaria de fazer uma outra distribuição, mas enfim. Né? Esse choque geracional que a gente já sente nas organizações, esse impacto que realmente é muito profundo. Né? Eu tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo, tem muitos exemplos disso. Né? Como essas gerações podem se harmonizar, se complementar e trabalhar juntas. Então, a gente está falando do choque geracional, mas coloca essa pimenta junto com a inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial, a gente trabalha com ela tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Então, ela está muito misturada ali. Né? Nos vários âmbitos da nossa vida. Ela tomou conta do nosso dia a dia, digamos assim, né? Ela porque tomou conta. Facilita em muitos aspectos, né? Hoje, por exemplo, acho que a gente teve até... não tem os dados à mão aqui, mas a gente tem o próprio Google, né? Antes, claro, agora ele já tem uma ferramenta de IA integrada na busca, né? Mas quando se iniciou lá com o ChatGPT no início, ele começou a tomar conta, inclusive, de ferramentas de pesquisa, né? De buscadores. Sim, de buscadores. Mais tradicionais, assim, que eu, por exemplo, eu uso muito para pesquisar coisas assim, por exemplo, documentação de uma linguagem de programação. Tu joga ali na IA, ela já te dá muito daquilo. Eu tinha que esperar o disquete chegar. Aquilo já vem pronto. Isso é um choque geracional. Sim. É uma mudança muito bruta, assim. Por favor. Desculpe. Não, é que me veio essa questão do choque geracional que existe, com a questão também trazendo da minha área a experiência do que vai sumir dentro da área da TI, né? Que é também uma grande preocupação. É o dragão que devora seu próprio rabo, né? Porque a TI desenvolve o software e está comendo
a própria atividade dela. É um paradoxo. É verdade. Mas aí só para colocar, eu acho que esse choque geracional junto com o desaparecimento das atividades, eu acho que ele vai ser passado por isso sabendo quais são os objetivos, aonde nós queremos chegar. Assim como a gente tem os indicadores, tem também os objetivos, chaves da onde queremos chegar. E aí, a questão geracional, para mim, ela fica um pouco relegada em segundo plano e assume seu verdadeiro lugar. Por quê? Porque o choque não é para existir. Porque se está todo mundo buscando um objetivo comum, desaparece a necessidade de choque. O que mudou? As ferramentas, a forma com que se faz e se chega nesse objetivo. E a IA, ela vem trazer muito isso. Só que se todo mundo ficar brigando, não, agora vai desaparecer, agora... Tá, mas qual é o nosso propósito? Qual é o objetivo? Sim. Não, tu toca num termo essencial às organizações, né? Que é o seu propósito. Apesar da palavra propósito estar muito batida, né? Mas ela continua sendo essencial. Por que nós existimos? E se isso estiver claro na visão de todos, é muito mais fácil conviver com esses mudanças. Choques, né? Tanto de tecnologia quanto de gerações. Nós temos um sócio no escritório, o Alberto Schwingel, que ele tem uma tese, né, de que a inteligência artificial é feita para velho. E segundo ele, por quê? Porque os velhos sabem fazer perguntas. E eu acho que isso é um ponto de reflexão, assim, muito importante. Óbvio que não que jovens não saibam fazer perguntas, né? Sim. Mas a essência, e nós, né, Vlad, como filósofo, sabemos muito bem disso, é formular perguntas. Né? As fontes que vão nos responder essas perguntas é que têm que estar sendo permanentemente avaliadas. Mas a capacidade de questionamento. Isso vale nas organizações e vale nós como indivíduos, né? A capacidade de nos questionarmos, né? E o Vlad falou também muito, né, acertadamente nessa escolhas, de fazer escolhas. E nós fizemos essas escolhas toda vez que nós estamos num nível de consciência mais elevado. Né? E aí a gente entra num outro tópico que é muito importante. Com essa velocidade, né, não só de inteligência artificial, de redes sociais, nós somos assim alvejados por centenas, milhares de conteúdos. A grande pergunta é: onde fixar a nossa atenção? Onde fixar a nossa atenção? Isso é válido para nós, indivíduos, e é válido para as organizações. Onde nós vamos focar as nossas energias diante de uma paleta de cores, de um cardápio gigantesco de opções que a gente está tendo? Eu colocaria uma palavra aí. Sim. Que é discernimento. Discernimento vem de escolher, discernire, né? Saber escolher dentre as opções a melhor opção. Só que para discernir, essa capacidade de saber escolher, tu precisa praticar. Isso não vem ao acaso. Isso é fruto de muita experiência, muita reflexão. E esse processo, principalmente para um gestor hoje, que vai se deparar com a IA, o que eu vou fazer? Se ele começar a entrar nessa ansiedade de o meu concorrente está fazendo, ou não sei o quê, ele vai se perder porque ele vai esquecer seu propósito, seu objetivo. Sim. E aí ele não vai saber escolher bem. Sim. Marina, o que faz um líder hoje? Ele está falando da liderança, ele tem que fazer as escolhas, né? E nós estamos sempre dentro desse processo. Ora nós lideramos, ora somos liderados, fazemos parte de uma cadeia. Numa corrente infinita. E o Vlad sabe muito bem do que eu falo. Qual é hoje, nesse ambiente, o papel de um líder? O papel de um líder, eu acredito que seja posicionamento. Empatia. E honestidade. E para ti, Alexandre? O que um líder deve conter, deve dominar? Eu acho que um líder, além do que a Marina já colocou aqui, tá? A gente tem que também incentivar, né, o time a crescer junto com a gente, né? Tem que ser um trabalho a quatro mãos aí, né? O líder ele tem que estar atento, né, à equipe,
como é que a equipe está se posicionando, até entrar na questão do posicionamento que a Marina falou, né? Como que a equipe está se posicionando dentro desse contexto, né? Aqui eu tenho que puxar, aqui eu tenho que largar, aqui eu exatamente. tenho que deixar andar com os próprios... com os próprios pés, né? Tem momentos e momentos, a gente tem que saber avaliar isso. Exatamente. E está sempre tentando fazer com que o pessoal busque, né, o melhor de si mesmo, digamos assim. Porque até nesse contexto que a gente está vivendo hoje, de tanta mudança, né, é importantíssimo que a gente estude. Ainda mais na área, vou falar por mim, né, na área de tecnologia, como a gente está tendo mudança o tempo inteiro, é muito importante que a gente acompanhe isso, estude, infelizmente ou felizmente, né, depende da visão da pessoa, é um processo que é ininterrupto, né? A gente tem que estar acompanhando isso, tem que estar se atualizando, não adianta. E acho que o papel do líder também é deixar isso claro para a equipe, né? Claro que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, né? Mas é importante que o líder também conseguir ler isso, né? E trazer conseguir isso... extrair o melhor de cada um. Conseguir extrair o melhor de cada um. Potencialidades. Exato. Sim. Entender os desafios. Sim. E tu, Vlad, o que tu acha do papel do líder nesse momento? Talvez eu repita de algo transição. Que eu, de alguma forma, já falei. O líder, como o nome diz, ele lidera. Só que ele lidera para onde? Ele primeiro tem que saber para onde ele está indo. No momento que ele sabe para onde ele vai, ele tem que primeiro se convencer a si próprio, se motivar a si próprio, também para motivar os outros, para educar os outros. Então, ele tem que ser o exemplo. Ele, além de saber para onde vai, ele tem que ser esse exemplo de referência. Porque uma vez que ele estiver motivado para o caminho que ele enxerga que é o correto, ele vai levar todo mundo junto, porque isso é natural do líder. O líder, ele... A liderança pelo exemplo, né? Ele gera um potencial, uma energia que abarca, que arrasta, no bom sentido, todo mundo. Porque esse é o verdadeiro líder. Faz sentido, né? Exatamente. E porque ele acredita e enxerga. Ele está convencido para ele mesmo que esse é o caminho correto. Muito bem colocado, né? E está associado o que tu falou ao autodomínio, não é isso? Autoconhecimento. Imagina num ambiente, né, de guerra, que é os primeiros tiros, né? O líder sai correndo ou se apavora com os primeiros tiros, né? Então, a primeira característica de se espera, né, desse líder, desse momento de transição, é que ele domine a si mesmo. Sim. Né? E todos nós que a gente está falando de líder, e se eu pedir para vocês 4 aqui pensar em um líder, vocês vão pensar, né, de pessoas que cruzaram a vida de vocês, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, né, e que irá assistir, né, também tenho certeza que tem muitos exemplos disso. E uma dessas características é esse autodomínio. Né? Eu, por exemplo, tinha, né, na minha carreira profissional, né, um chefe que quando seu José Oliveira Furno, que quando nós fazíamos uma pergunta para ele, podia estar incendiando a sala, podia estar tudo, e ele largava tudo, pum, e sentava do teu lado. Para responder. Ia responder a tua pergunta. Naquele momento, tu era a pessoa mais importante do mundo para ele. E aquilo não era algo produzido, algo falso. Era sincero. Era sincero e verdadeiro. Então, a preocupação de nós, líderes, né, de todo mundo que está nos assistindo com essa questão de liderança, é se preocupar com o desenvolvimento das pessoas que o cercam. E por que eu estou trazendo isso para o nosso debate? Porque isso vai muito além da inteligência artificial. Nós estamos falando, né, Vladimir, de relações interpessoais. Né? Então, nós não podemos cair, né, no fascínio pelas novas ferramentas e achar que a IA vai ser responsável, pura e simplesmente, né, pela geração de valor agregado nas organizações, né, que o ROI vai crescer. Isso vai também. Só para colaborar, eu tenho uma conhecida minha, que não vou citar nomes, mas ela faz a terapia dela pela IA, entendeu? Então, o chat GPT lá o IA é a terapeuta dela. Então... E quem é que criou o algoritmo do chat GPT que está servindo de terapeuta para ela? Exatamente. Então, voltar o foco para essas relações reais, humanas com experiências reais. Isso. É algo que... Inclusive, as decisões do líder têm que ser justamente baseadas nisso.
Porque Sim. senão ele deixa de ser esse líder, porque ele vai liderar quem, se não tem ninguém junto com ele? Ninguém vai liderar. Se não tem ninguém junto com ele, né? Perde o sentido. Ninguém junto com ele. Então, a gente está vivendo, né? E tem um título de um livro, puxa, eu não vou saber o autor aqui, mas daqui a pouquinho eu pesquiso e digo ainda dentro do nosso podcast, que ele escreveu uma obra chamada Capitalismo da Atenção. Diz que hoje, né, o fenômeno mais raro para atrair, claro que ele fala de consumidores, mas a gente pode extrapolar isso e falar das pessoas, é atrair a atenção das pessoas. Né? Para quê? Para algo que tenha propósito, para algo que tenha... Porque é muito fácil, né, Marina, hoje a gente pegar o telefone e fazer um mergulho e ficar permanentemente nas redes sociais. Durante horas, né? Durante horas, né, num ciclo vicioso quase infinito, olhando... E as relações acontecendo. Olhando um videozinho, quanto mais curto, melhor, né? Quanto mais curto, melhor, sem profundidade, quer dizer, a profundidade de um pires, né? Basicamente isso. Então, isso é o que está acontecendo na sociedade. Né? E o papel das organizações, nesse momento, é de resgatar, no meu entendimento, os valores humanistas na gestão dos negócios. O que te parece, Vlad? Eu me lembrei de algo interessante que, quando a gente busca, estuda também a questão filosófica dos propósitos, inclusive das organizações, elas sempre vão continuar existindo na medida em que elas forem úteis. Úteis. Exatamente. Se elas deixarem de ser úteis, elas vão desaparecer. E esses momentos agora, com a IA ou com qualquer outra onda que venha, ela vem justamente para limpar e fazer uma crise, porque crise, do ponto de vista filosófico, para os gregos, é mudança. Para nós tem um sentido mais negativo, pejorativo. Não. Crise é a mudança. Está gerando uma crise, mas para quê? Para que aquilo que realmente é válido e que deve continuar, continue. Permaneça. O resto vai ser varrido. Então, acho que a questão das empresas também, elas têm que reavaliar isso. O seu propósito dentro da sociedade, com os seus colaboradores, com suas relações humanas, que isso vai permanecer. Isso é importante. O resto são formas, são estruturas que muitas vezes não servem mais e vão desaparecer. Né? Eu sou suspeito, tenho certeza que quem vai escutar isso aqui, alguns vão me criticar, de um livro que eu adoro, que eu amo, que é O Ciclo de Vida das Organizações. Tem gente que vai falar, o Miranda vai falar de novo. Acabou de falar. Seja palestra, evento, no podcast ele falou também. Falar em ciclo de vida, porque para mim isso traz um conceito que é essencial. Tudo no universo é cíclico. E o Vladimir trouxe algo muito importante, e ele vai durar enquanto ele for útil. Uma organização vai durar enquanto ela for útil. Uma organização não é feita simplesmente para acumular riqueza, acumular patrimônio, ganhar dinheiro. Isso faz parte dentro de um conceito muito mais amplo que a gente pode chamar, Vlad, talvez de prosperidade. E prosperidade não é simplesmente um aspecto financeiro. Quando a gente fala, né, lá no ambiente da estratégia, e desde os primórdios da estratégia, não é algo muito antigo assim, pelo menos a estratégia organizacional, empresarial, sempre voltado para a competição. É o mais forte que sobrevive, nós temos a Alexandre que ocupar o espaço, nós temos que derrotar o concorrente, o posicionamento. E isso, diante de tudo que está acontecendo, de todo esse ambiente de transformação, a gente passa por um capitalismo da cooperação, por um capitalismo da plataforma, por um capitalismo da rede. E essa questão da utilidade, mas uma utilidade muito mais profunda, não um conceito de utilitarismo, né? Passa a ser essencial. Uma organização vai existir enquanto ela for útil ao seu entorno. E nosso grande desafio, né, como gestores, como líderes, é implantando essas novas ferramentas sem perder essa referência do nosso propósito e da utilidade da organização.
que tu acha sobre isso? Faz sentido para ti, Vlad? Muito, muito. E agora eu estava falando dessa questão do capitalismo, e me veio a palavra economia. Economia. Economia, a gente fala muito de economia, de ecologia, de eco, né? A mesma raiz, né? Eco é a mesma raiz, por incrível que pareça. Uhum. A ecologia e a economia, a ecologia faz o quê? Estuda a natureza. O que é a natureza para nós? É a nossa casa, nosso lar, onde nós vivemos aqui. Sim. Tudo é a natureza. Tudo é natureza. Só que o radical da economia é a mesma coisa. É economia. Então, o que significa economia? Eco, vamos chamar então de casa. Casa. Nomia são as regras da casa. E essa casa, ela não pode ser autofágica, ela não pode se autodestruir, ela tem que continuar existindo. Por isso que tem regras, que são regras justas, que devem ser preservadas ou devem ser buscadas, inclusive, pelas empresas e por nós individualmente, para que as coisas existam com um propósito para além do acúmulo excessivo ou desnecessário de riqueza, ou seja lá o que for, mas que sejam úteis, porque fazem parte da existência dessa casa, porque senão ela vai quebrar. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. O Alexandre, no início da nossa conversa, trouxe uma preocupação assim, muito relevante, tu também colocaste isso, né, da questão da proteção dos dados. Né? E hoje, se a gente abrir os jornais hoje, né, o que mais se fala que é a invasão das informações, o vazamento de dados e tal. Como é que tu enxerga isso no futuro, Alexandre? Será que nós vamos desenvolver? Como é que as empresas, as organizações vão utilizar essas ferramentas? Será que é em ambientes abertos, como nós estamos hoje, ou vão criando suas próprias ferramentas em ambientes mais fechados? Como é que tu enxerga essa tendência no futuro para essas ferramentas de IA? Hoje, a gente já tem hoje técnicas, né, e formas de proteger isso, né? A gente tem hoje a possibilidade, por exemplo, existem modelos de LLMs, né, que são os modelos de linguagem, como a gente tem o ChatGPT, os grandes modelos, os grandes modelos, que a gente tem modelos locais, digamos assim, nós mesmos podemos servir aquele modelo, né, e alterar ele de forma que a gente consiga criar uma proteção em torno desses dados, né? Claro que se a gente for partir para o uso cotidiano, assim, de uma LLM, como é um ChatGPT da vida, eu não sei dizer como é que esse dado é tratado lá dentro, né? Mas acredito que... Eis uma grande questão. Como esses dados são tratados dentro dessas plataformas. Sim. E como de uma forma assim genérica, a gente é o produto, digamos assim, né? Não só quando a gente está usando, claro, um modelo de... Isso já vem de algum tempo, né? E a gente alimenta o próprio... a gente alimenta a própria plataforma, né? Com dados ali. Então, a gente tem essas formas hoje, né? De desenvolver coisas que estejam protegidas, né? Não é a única técnica, né? Que se tem para fazer isso, mas eu vejo que é um cuidado, assim, que creio que muitas empresas que lidem com dados sensíveis tenham que partir para algo nesse sentido, né? Uma coisa mais customizada. Sim. E não tanto pegar um modelo pronto e servir aquilo de forma abrangente, né? Eu diria que no futuro pode ser possível que cada organização crie a sua LLM. Não LLM, mas algo mais restrito, como o Alexandre colocou. Personalização assim também? Personalização, né? Pegar, por exemplo, pegar um modelo, a base pronta e lapidar aquilo de uma forma que atenda o meu cenário específico, né? Hoje, que nem na própria Mirar, a gente vem testando algumas ferramentas, né? Desenvolvendo aí já faz algum tempo e sempre preocupados com esse viés, segurança em torno dos dados do cliente. Né? Então, eu acredito que seja modularizar e personalizar isso de forma que a gente consiga implementar as nossas regras de segurança alinhadas, né? Claro, a uma LGPD ou uma norma mais ampla. Sim, isso é sempre uma preocupação nossa, né? O Vladimir sabe, a Mirar nasce, né, com seu DNA
sempre trabalhando, né, muito forte em reestruturação de negócios. Muitas vezes utilizando ferramentas jurídicas que nos dão apoio a isso, como recuperação judicial, né, e outras ferramentas para efetivamente fazer um processo de turnaround dentro da empresa em crise. E no passar dos anos, as ferramentas clássicas de finanças nós sempre usamos. O que é? É a avaliação do desempenho, é orçamento, né? É nós elaborar indicadores, os KPIs e fazer o valuation, mas tudo de forma isolada, né? Tudo planilheiro, usávamos, né, planilhas para fazer isso tudo, né? E de alguns anos para cá, e principalmente com o ingresso do Alexandre dentro do nosso modelo, nós criamos uma unidade, então, de tratamento de dados, né? Hoje nós entramos dentro da base de dados dos clientes, fazemos a modelagem financeira, fazemos toda a avaliação de desempenho, fazemos as projeções, né, e vamos paulatinamente trabalhando, né, com análise de desempenho, orçamento, orçado, realizado, juntamente com planejamento estratégico, mas não mais de uma forma isolada, né, de uma forma viva, de uma forma dinâmica. Né? O que é fechamento de balanço? Não existe fechamento de balanço. Todos os dias é fechamento de balanço, porque nós estamos direto. Em tempo real. Em tempo real, analisando não mais se deu prejuízo, se deu lucro, mas a cada operação. Nós temos clientes hoje, né, Alexandre, que nós mensuramos a margem de contribuição de cada uma das suas operações no dia. Então, quando fechou o dia, eu sei qual foi o meu ponto de equilíbrio, o quão distante eu fiquei, o quanto eu tenho que buscar no dia seguinte. Cada grupo de produtos, de forma individual. E se ocorreu algum problema, já dá para identificar naquele momento. E antes a gente esperava fechar o mês, a contabilidade encaminhar o balancete, para aí sim a gente olhar resultado, olhar informação, trabalhar nos... Sem dúvida. E eu digo isso para o Alexandre, assim, que... vou dizer, nós criamos uma ferramenta maravilhosa, mas nós temos alguns exemplos assim negativos dessa experiência. Negativos. Então, projetos, né, e a Marina é nossa gestora de projetos, em que nós nos propomos a fazer toda essa mensuração, e que realmente conseguimos atingir esse nível de mensuração. De informação. Mas que a empresa, o cliente, não estava preparada para esse nível de informação. O processo dele não está pronto para aquilo. E gerou, não é, Alexandre? O Alexandre está muito bem disso, uma certa frustração em nós. Diz assim, cara, olha que está maravilhoso. E o cara, que legal. E a gente tem exemplos de clientes com bancos de dados gigantescos. Projeto enorme, maravilhoso. Vocês estão vivendo a experiência de todo desenvolvedor, de todo fornecedor de sistema de TI. Que a gente acha que é lindo, maravilhoso, legal... que legal. É a utilidade, é a usabilidade. É a utilidade. Então, um papel essencial, né, em nós, empresa de consultoria, é primeiro fazer a leitura de que estágio está esse cliente. Quais as ferramentas apropriadas para aquele projeto? É a maturidade tecnológica do cliente. Ver se ele aceita. Eu faço uma brincadeira há muitos anos, tá, João, que eu chegava no cliente, porque a gente fazia o quê? Isso vocês estão falando é interoperabilidade, é integração de sistemas. É fazer com que sistemas conversem entre si de uma forma automática. E muitas vezes a gente chegava lá para o meu cliente, queria integrar os equipamentos e coisas, só que ele não estava preparado. E a gente entregava o quê? Um canhão para matar um passarinho. Isso. Então... Legal, mas eu queria matar um passarinho. Bom, tu destrói. O que eu faço com um passarinho? Que legal, eu precisava de um estilingue. Isso a gente faz conexão àquilo que a gente está falando, que cada uma das organizações está em estágios diferentes. Né? E que a empresa de consultoria, a primeira grande habilidade é entender que estágio está aquela organização e como eu posso ser mais útil. Isso. Porque para aquele projeto específico, eu poderia ter sido mais útil com uma planilha de Excel. E poderia, né, ter transformado aquela empresa. Então, a essência de ter o nosso propósito em primeiro lugar. Senão nós nos apaixonamos pelo nosso próprio produto. Isso, olha que genial, que fantástico, que extraordinário. Ou se apaixona pela IA e quer enfiar a IA goela Nós abaixo, temos que ter o nosso agente aqui no nosso banco. Legal, bacana. Né? Então, transformar negócios, Vlad, tem muito dessa leitura,
né, muitas vezes É uma leitura empática, empática. porque tu tem que se conectar com o problema do teu Nos cliente. conectarmos e muitas vezes descermos do pedestal para falar a linguagem dele, Exato. para entender a cultura daquele cliente. A dor dele. A dor dele. Então, exatamente, a dor que ele está sentindo. E qual é a melhor ferramenta que eu vou utilizar para aquela situação Aí tu está específica? falando de algo que me remete à filosofia, ser justo. A justa ferramenta. A justa ferramenta. Não colocar nem mais nem menos. Nem A que mais. melhor... A que melhor vai se adequar Isso. naquele caso. Naquele caso. E não a ferramenta para nós. Porque a maior frustração de alguns projetos, né, Alexandre vai convir comigo, é ter ficado maravilhoso. É ter ficado maravilhoso para nós. Né? Maravilhoso para nós. Ou talvez, se outra empresa visse aquilo, Se outra empresa com mais visse maturidade, com um mais processo mais maturidade. alinhado, com uma cultura diferente, né? Sim. Teria dado o devido valor, digamos assim, né? Ao trabalho. Marina, tu como gestora de projetos, quais são os teus maiores desafios nesse ambiente? Bom, primeiro é a questão da mensuração, né? E aí a gente fala de indicadores de entrega, de desempenho. Vamos colocar aí nível de satisfação do cliente também. Então, é um desafio, principalmente na prestação de serviço, a gente trabalhar com esses indicadores. Ferramentas que se conectam, né? Então, eu tenho uma ferramenta de controle A, mas a B funciona melhor e o meu time só consegue trabalhar com a C. Sim. Então, Isso é um grande problema. o entendimento é o ajuste de todas essas informações, dessas ferramentas, conseguir tangibilizar indicador. Então, a gente estava, ao longo da conversa aqui, falando sobre a IA, sobre a melhoria da informação, estar menos operacional, mas ao mesmo tempo que a gente tem todas essas ferramentas, um sentimento meu, que eu acredito que se estenda ao Alexandre, ao Miranda, ao Vladimir, é de que a gente está cada vez mais sobrecarregado. Mesmo com todas essas facilidades, a gente está sempre mais sobrecarregado. Não com é só mais tu, tá? informação. Tem muitos artigos hoje falando sobre isso. Essa grande preocupação. Hoje a gente tem esses aliados, né, tecnológicos, e mesmo assim a gente se sente sobrecarregado. Sim. O desafio é voltar para a parte de relação humana, utilizar a IA como ferramenta, como auxílio de trabalho, não é contra, né, se adequar a ela. Hoje, isso está trazendo, Marina, é muito importante, porque hoje se tem uma quantidade gigantesca de dados em tempo real. E o que a gente faz com isso? Isso agora está realmente nos atrapalhando, porque a gente não sabe o que fazer com isso. A IA, inclusive a própria IA, ela pode captar, mas ao mesmo tempo ela teria que ser usada para filtrar e para nos ajudar a usar melhor esses dados. Isso é uma ferramenta legal e um propósito legal para a IA. Só que a gente acaba se perdendo nisso porque a gente não dá o devido valor na informação, naquilo que realmente se está buscando. Aí tu acaba se perdendo num monte de informação e fica divagando. Tá igual que, como a gente estava falando ali, eu fico no celular e quando vê passou horas e eu não fiz nada, não aprofundei. Sim. Por quê? Porque é um fascínio, é dado. Parece um devorador. Tem aqueles Pac-Man, né, que ficavam comendo. A gente parece que é uns Pac-Man. É assim, assado, é tal estrutura, e aí tu começa, já te dá o tempo de fala, mais ou menos. Mas não ali, faz nada com aquilo ali. É um aspecto negativo de justamente a gente ter essa facilidade, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo facilidade para algumas tarefas e eu tenho automações hoje em dia e a gente acaba absorvendo mais coisas do que a gente tem capacidade de lidar com elas, né? Sim. Justamente pelo fato de, isso aqui é o que eu fazia em 1 hora, hoje eu faço em 10 minutos, então eu vou fazer 5 coisas, mais 5 coisas de 10 minutos e tentar processar tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou trazer algo, desculpe te interromper, Alexandre, mas me veio também, que esse é um questionamento bem interessante que está surgindo. Hoje tem vários artigos do pessoal da área de TI que está questionando essa capacidade de nós trabalharmos os dados, de trabalhar sobre os dados, que é a capacidade de reflexão. O que fazer com essa montanha de dados? Para que a gente não caia isso é um absurdo, tá? Tu queria os dados, agora vem uma enxurrada de dados. E agora tu fica triste porque tu tá cheio de dado. Tu reclamava que não tinha, agora tu tem voltar para o simples. Mas por quê? Porque
se perdeu e está se perdendo, e a IA é um perigo por causa disso, essa capacidade de refletir sobre as informações e sobre o propósito das coisas. Eu quero isso para fazer tal coisa. Não é só encher de dados. Exatamente. Eu falei do capitalismo da atenção. A Janete, que é o nosso anjo da guarda, que me manda a informação, o autor é Chris Hayes. Né? É uma obra que vale a pena ser lida e retrata muito esse mundo que a gente está vivendo. Mas muito bom, pessoal, a gente está fazendo reflexões assim muito profundas. Quem esperava um podcast muito técnico, né, falando sobre tendências, com respostas para onde a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe. Respostas, né? Direcionamento. Mas nós sabemos as reflexões importantes que nós temos que fazer, né, a nosso respeito, a respeito das nossas organizações e como nós vamos conduzir os nossos próximos passos, né, diante de todo esse cenário assim de mudança permanente, né? Aliás, tem um filósofo, né, Vlad, que diz que nada é tão permanente quanto a mudança. A mudança. Né? E assim, nesse período que nós estamos vivendo... Nunca foi tão verdade. Nunca foi tão... Sempre tão foi. Atual. Sempre foi, né? Mas a gente sempre deve lembrar que esse dilema filosófico sobre permanência e mudança, né, ele vem cerceando a humanidade por milênios, né? E, na verdade, o universo é feito de ambos. Né? Aquilo que está permanentemente mudando e aquilo que não muda. E o que não muda é a essência humana. Né? E é essa essência que nós temos que buscar dentro de nós e dentro das organizações. Então, meus queridos, esse é o nosso grande objetivo. Tá? Grande desafio aí para as próximas décadas. Na verdade, não vamos falar em década, porque a velocidade está tão grande que a gente pode dizer assim para os próximos meses. Vamos reduzir esse termo. 2 anos aí. Isso, Vlad, em anos. Um minutinho para as tuas reflexões finais. Nós estamos se aproximando do nosso encerramento. Né? Passa realmente muito rápido. Sim. A gente pode passar aí, né, um bom período refletindo sobre tudo isso que está acontecendo e foi muito agradável a gente estar conversando sobre isso, né, nesse ambiente. Bom, quero primeiramente finais. agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre tecnologia, falar sobre organizações, empresas, até pelo processo junto que tem me acompanhado, né, João? Acho que é muito importante essa reflexão sobre as coisas que ocorrem e que a gente precisa entender e buscar aquilo que é o válido, saber aquilo que realmente tem valor. E para isso, dentro desse processo de saber o que realmente tem valor, a IA ela não vai ajudar, porque ela não tem essa capacidade que eu diria, tanto já se sabe, imaginação e algo mais superior ainda, intuição, saber buscar as coisas num outro nível. E se ela fosse tão boa, a IA, ela teria capacidade de tomar vinho. Por quê? Porque o vinho faz com que a gente reflita e esteja num outro nível. Platão já falava, né? Que o vinho ele tem essa capacidade, obviamente, na dose certa, tudo nem mais nem menos, né? Sim. Tudo com harmonia. Nada de excesso. Nada em excesso, de colocar o ser humano em algum nível que ele já tem, ele compartilha esse nível, que é um nível intuitivo, de perceber as coisas, de ver a essência das pessoas, ver a essência da natureza e perceber o que é o correto em cada momento. Isso a IA não vai trazer. Então, eu digo que a IA não vai ter essa capacidade porque ela não bebe vinho. In vino veritas. In vino veritas. Alexandre, tuas palavras finais. Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer ao Vladimir também por ter vindo aí prestigiar o nosso primeiro episódio, trazendo aí toda a bagagem, experiência que ele tem, principalmente nessa área de tecnologia, né? Estamos vivendo uma grande mudança. Usemos as ferramentas que precisamos usar no dia a dia com parcimônia, com cuidado, estudando sempre, né? Porque não tem, como eu já falei, não tem como ficar parado mais nesse cenário, né? Sempre cuidando aspectos ali de segurança, né? E vamos usar de maneira, né, linkando com a filosofia que o Miranda trouxe aí pra gente, usar
com parcimônia essa IA nesse sentido filosófico, né? Tem essa questão toda por trás aí de ela vai substituir tal e tal função na sociedade, mas eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Tem o Vladimir bem trouxe, né? É uma cobra consumindo a si mesmo ali, né? Isso. O negócio. Então, tem essa questão toda filosófica por trás também, né? Que eu acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa no desenvolvimento da própria sociedade em conjunto com tecnologia, né? Então, fica aí minha mensagem. A gente acho que está vivendo uma grande mudança que tem que ser para o bem e a gente tem que separar bem esses aspectos negativos, né? E ver como isso vai impactar no nosso dia a dia, não só na nossa empresa, né, mas na nossa vida pessoal também, na sociedade como um todo. Muito bem. Marina? Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, agradecer a equipe que fez esse primeiro episódio acontecer. É um projeto que estava stand-by ali, estava na gavetinha e a gente colocou energia esse ano. Então, agradecer a todos os envolvidos, agradecer ao nosso head. Eu que agradeço pela oportunidade de estar de aqui. inteligência de dados. Agradecer ao Vladimir, ao Miranda também, por topar o desafio. Isso aí. E fica a reflexão que acredito que o diferencial futuro dos tanto profissionais quanto pessoais não é quem tem mais respostas, mas quem sabe perguntar, né? E o que perguntar. Muito bem. Então, agradecer e obrigada para quem está em casa, para quem assistiu, para quem está no carro, enfim. Obrigado pela audiência. Então tá, pessoal. Obrigado a todos, né? E até o nosso próximo episódio, né, do nosso podcast. Sempre tratando de temas relevantes de gestão empresarial, liderança e estratégia. Até lá. Até mais.